Fiquei muito honrada quando o Senhor me escolheu, não foi o pastor Du, foi o Senhor, né? A Bíblia diz que não tem nada que é dado ao homem que não venha dele. E eu fiquei muito honrada de ter sido escolhida para iniciar essa série. Porque eu vou fazer uma coisa que eu amo, que é falar da introdução. Por que a família é tão importante? Por que Satanás, ele não ataca uma sociedade inteira? Ele é tão preocupado em destruir a sua casa. Na sua casa tem 3, às vezes tem 4. E ele se preocupa em destruir a sua casa, né? Então, hoje nós vamos entender, não de uma maneira mundana, mas nós vamos entender de uma maneira bíblica, por que é que Deus criou a família. Por que Deus não criou vários seres humanos, um ser humano, um só, um padrão de ser humano só para povoar a terra? Por que ele fez um homem e ele fez uma mulher? Os dois da mesma estrutura, mas tão diferentes. Por que Deus pediu para eles se multiplicarem? E quando eles se multiplicam, nasce um bebê, ele cresce, depois esse bebê transforma e vai e faz outra família. Por quê? Hoje nós vamos aprender a respeito disso. Amém? E para a gente entender por que a família é tão importante, nós vamos lá no livro de Gênesis, né? Que fala da criação do homem. Vamos lá, abra sua Bíblia aí. Em capítulo 1, verso 26. Todo mundo já sabe desse versículo. Nós vamos ler apenas a primeira parte, amém? Vou esperar você achar. Primeira folhinha da sua Bíblia. É o 1:26. Vou ler aqui. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Até aqui. Acho que quem já me viu pregando sobre paternidade já vai lembrar dessa ministração, mas acredito que é sempre bom reforçar. Até eu, todas as vezes que eu leio, o Senhor fala comigo de uma forma diferente. Quando você lê aí na sua Bíblia, também disse Deus, essa expressão Deus não é Deus Pai, né? Tem Deus Pai, Filho e o Espírito. Como é o nome de Deus Pai? O nome de Deus Pai é um nome impronunciável. É um tetragrama, são 4 consoantes que formam o nome dele. Algumas pessoas leem Yahvé. Esse é o nome de Deus Pai. Tem o Filho. Qual é o nome do Filho que nós cantamos aqui? Jesus Cristo. E tem o Espírito, que é o Espírito Santo. São 3. E por isso nós vemos o verbo aqui no plural, façamos o homem. Só que essa expressão Deus aqui no original do hebraico é Elohim, que significa deuses. Também disse os 3, Pai, Filho e Espírito. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, quando nós vemos um ser humano, Cláudia, eu tenho a imagem e semelhança de Deus, amém? Amém, nós aprendemos isso, né? Que nós temos a imago Dei, a imagem e semelhança de Deus. Os anjos não têm a imago Dei. Os anjos têm algumas características da natureza de Deus, mas eles não são como nós. Por que nós somos diferentes dos anjos? Porque nós temos características diferentes deles. Quais são as características que nos ligam à imago Dei? São 4. A primeira é raciocínio. Só o ser humano tem raciocínio. A segunda coisa é criatividade. Só o ser humano consegue imaginar uma coisa e criar algo daquilo que ele imaginou. Satanás e os demônios não podem fazer isso. Os anjos, se você pedir para Satanás criar uma grama, ele não consegue. Tanto é que as seitas e todas as outras religiões falsas, vocês vão ver que ele imita tudo. Tudo que tem na Bíblia ele imita, ele distorce. Por quê? Porque ele não sabe criar nada, ele não tem criatividade. Isso só nós temos, porque nós temos a imago Dei. A terceira característica é sensibilidade emocional. O nosso Deus tem uma sensibilidade, um afeto. Ele tem essa sensibilidade emocional que nós temos. E a quarta característica da imago Dei é o quê? Vontade voluntária. Essa vontade, esse livre-arbítrio, essa vontade de servi-lo, a Bíblia fala que o desejo de adorar Ele, Ele mesmo coloca na gente.
E o Senhor Jesus fala, olha, eu estou me entregando não apenas porque o Pai quer, mas eu me entrego da minha própria vontade. Essa vontade voluntária nós temos. Só que existe algo incrível e misterioso e poderoso na família. Porque quando nós vemos Deus Pai, Deus Filho e o Espírito, eles juntos, eles têm uma natureza, cada um tem uma natureza, e a família que forma essa natureza. Então o pai de uma família corresponde, um pai terreno corresponde a Deus Pai. Ele tem as funções de Deus Pai. Uma mãe tem as funções, as características do Espírito Santo. Eu vou provar tudo isso para vocês. E os filhos precisam ter as características do Filho de Deus, que é Jesus. Ah, Cláudia, mas o Espírito Santo dá uma impressão estranha, né? Porque a mulher é uma mulher e é o Espírito Santo. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Os seres espirituais são assexuados. Não existe uma sexualidade. Aliás, deixa eu quebrar um paradigma aqui da cabeça de vocês com relação à sexualidade. Amém? Sexualidade não tem nada a ver com erotismo. Sexualidade tem a ver com identidade. Quando uma pessoa tem problema na sexualidade, ela tem problema na identidade dela, ela não sabe direito quem ela é, ela ainda não descobriu para que ela foi feita. Todo ser humano tem um senso dentro dele, tem uma necessidade dentro dele de propósito, de saber quem é, para que foi feito. Isso tem tudo a ver com a identidade. Então, agora nós vamos entrar então nas funções de cada um. Nós vamos ver que um pai, ele comunica algo aqui na terra. Ele deveria comunicar todas as características de Deus Pai. E quem tem problema com seu pai terreno, tem problema com seu pai celestial. Quem teve problema com o seu pai da terra, o pai da terra foi ausente, o pai da terra foi muito exigente, o pai da terra foi abusador, o pai da terra foi carrasco, vai ter problema de relacionar-se com Deus. E eu vou mostrar isso para vocês. Do mesmo jeito que quem teve problema com a sua mãe da terra, vai ter problemas em se relacionar com o Espírito Santo. E essas pessoas, que são as pessoas fundamentais, que formam a família. Para que serve a família, gente? Você nasce numa família para quê? Para você ser preparado para a vida. A família, ela é quem te acolhe, quem forma a sua identidade, quem te prepara para viver em sociedade. É isso que a família faz. Mas quando você vê uma pessoa doente, quando você vê uma pessoa ferida, você vai buscar toda a história e você vai ver que para onde? Numa família. Você vai ver que as maiores feridas do ser humano são feitas dentro de casa. Não são pelos de fora. São os dentro de casa que deveriam cumprir o papel deles, designado por Deus, e não cumprem. Então, vamos lá. Olha só. Eu queria muito que vocês prestassem atenção, porque talvez toda essa teoria faça sentido agora, mas vocês vão se lembrar depois, na hora que vocês tiverem que lembrar de algo, vocês vão lembrar dos exemplos. Amém? Olha só, então o pai, eu disse para vocês que ele representa as características da natureza de Deus Pai. Amém? O pai terreno. E o pai terreno tem 5 características. Ele precisa cumprir essas 5 funções aqui na terra para trazer e preparar o filho de uma maneira saudável emocionalmente. A primeira característica de um pai, que é a mesma característica do nosso Deus Pai, é o que um pai dá direção. Um pai que tem, um pai que é presente, um pai que a criança acorda, vê que o pai vai trabalhar, ele é focado, ele volta, ele tem uma vida coerente. Ele traz senso de norteamento para um filho. Essa criança que cresce com esse pai presente, que cresce com esse pai tendo um foco, indo trabalhar, voltando, ela tem desde cedo uma facilidade de saber o que ela quer para a vida dela. Ela tem senso de propósito, ela tem norte. Agora, um pai ausente transforma aquela criança numa pessoa extremamente carente afetivamente. Ela fica uma pessoa insegura e muitas das vezes ela vai ficar perdida na vida. Ela tem hora que ela quer uma coisa, daqui a pouco ela não quer. Ela sempre está desajustada, ela não sabe direito para onde ela vai. Ela não tem esse senso de norteamento. E Deus Pai também era esse Deus que dava direção.
A Bíblia vai dizer lá que quando ele tirou o pessoal, quando ele tirou o povo de Israel do deserto, do Egito e foram para o deserto, a Bíblia vai dizer assim, que o Senhor fala: assim como um pai carrega seu filho no colo, eu carreguei o povo de Israel pelo deserto. O Senhor, ele poderia ter dado para Moisés um mapa. Ele poderia ter chamado Moisés no momento e falar: olha, Moisés, o negócio é o seguinte, você vai ficar 10 dias até tal lugar, depois você vai seguir mais 20 em tal lugar. Ele não fez isso. O que Deus fez? Ele quis ser, ele fez questão de ser uma nuvem durante o dia e uma tocha de fogo durante a noite para dirigir aquele povo, para dar um norte, para dizer: olha, eu estou direcionando vocês. Eu estou dirigindo vocês. Eu, o pai, estou dirigindo vocês. A segunda característica que um pai tem que ter é limites. Essa incumbência do pai. Mães, prestem atenção nisso. Eu sei que às vezes a mãe toma a frente. Isso disfuncionaliza a família. A mulher, ela precisa honrar o homem. E o homem precisa amar a mulher. Essas são as duas características necessárias para um homem e para uma mulher. Você quer matar um homem, você desonra ele. Você quer matar uma mulher, você não tem atitudes de amor com ela. Ela precisa sentir segurança nesse amor, nesse relacionamento. E quem põe limites dentro de casa? O pai. O pai que é um pai que põe limites, que sabe ser ao mesmo tempo amoroso, mas ao mesmo tempo firme, ele protege aquele filho moralmente. Um pai que não dá limites entrega o seu filho para uma delinquência moral. Ele tem dificuldade de obedecer regra, ele quer fazer tudo que dá na telha dele, porque ele nunca teve limite na vida. E pasmem vocês, uma criança sem limite, ela não se sente amada. Ela se sente insegura, porque ela é largada. Então, quando você põe limite para o seu filho, você comunica que você o ama, por isso você põe limite. E lá na frente ele vai ver que ele se sentiu cuidado por conta disso. A terceira característica de um pai é proteção e segurança. Eu vou falar dessas duas juntas. Um pai que comunica proteção e segurança inocula no filho uma dose extra de equilíbrio emocional. Um pai que protege, que traz segurança para dentro de casa, transforma o seu filho em alguém saudável emocionalmente. Sabe por quê? Porque quando um pai, ao invés, a criança está lá, está toda a família lá reunida, esperando a comida, e a mãe fala: peraí que seu pai está trazendo a mistura, e passa 1 hora, e passa 2 horas, e passa 3 horas, e esse pai chega bêbado em casa, não traz a mistura, ainda bate na mãe, ele inoculou o que nessa criança? Uma dose de insegurança, uma dose de medo. E aí, eu já falei isso em outras pregações, o nosso cérebro é 90% formado até os seus 6 anos de idade. Todos os nossos traumas e feridas emocionais são formados até nessa idade. E um pai que faz isso, transforma esse filho lá na frente, num filho totalmente inseguro. Num filho que vai ter dificuldade, inclusive, de se relacionar com Deus e acreditar que Deus pode suprir a necessidade dele. É muito interessante que eu sempre conto isso, uma missionária, já em missões há muito tempo. Ela estava em missões há muito tempo e chegava final de mês, ela tinha dificuldade de acreditar que Deus ia suprir as necessidades dela. Ela achava que ia faltar comida, ela se desesperava. E ela chegava numa crise tão grande, irmãos, que ela duvidava da existência de Deus. Meu Deus. Quando você vai vasculhar a vida dessa pessoa, você vai ver lá atrás um trauma de um pai que inoculou insegurança nessa criança. E aí, esse adulto não sabe porque ele tem crise com Deus. Eu te amo. Você me dá prazer simplesmente porque você existe. O nosso pai faz isso. Só que aí, o nosso pai terreno compara a gente. O nosso pai terreno é ausente e não afirma a identidade. Deixa tudo por conta da mãe. Aí sabe o que acontece? Eu disse pra vocês o quê? Que a identidade tem tudo a ver com a sexualidade. E aí esse pai não afirma a criança, esse pai não é presente com a criança, esse pai não gruda na criança, ele pega e faz uma hiperidentificação com a mãe.
E aí Satanás começa o quê? Perturbar a cabeça dele. Começa a perturbar aonde? Na sexualidade. Porque a sexualidade tem a ver com a identidade. E não tem a figura masculina, então, para afirmar, a feminina afirma. E ele fica com aquela carência crônica dentro dele. Enfim, essas são as características e as funções de um pai. Se você é pai, ou se você vai ser, preste bem atenção. Por que vocês acham que um movimento feminista, por exemplo, está crescendo tanto? Gente, o Cristiano, meu marido, ele tem cartório. 1/3 da população brasileira não tem o pai na certidão de nascimento. Vocês acham que essa perversão sexual na nossa nação é simplesmente porque o povo brasileiro eles são muito pra frente, eles são tudo pervertidos? Vocês acham que é por causa disso, gente? Não é não. É porque faltou a figura paterna, bagunçou a cabeça dessas crianças. Eles projetaram neles a maior dor que alguém pode ter, que é a dor de abandono. Aquele que gerou não quis. Por que você não me quis? Não sei, mas eu não te quero. Você é um estorvo. Não quero nem conhecer. E aí a gente tem uma nação como a gente tem. Uma nação assim, onde a perversão aumenta, onde é conhecido como o país do carnaval, onde a padroeira é uma mulher, que José não está nem do lado, e Jesus um bebezinho bem pequenininho aqui inseguro. Meu Deus do céu. Satanás tenta o tempo todo atingir a família. Ele tenta o tempo todo deformar a criação de Deus. Ele tenta, sabe por quê? Porque ele sabe que a família representa a natureza perfeita de Deus Pai, Filho e Espírito. Não tem outro jeito da humanidade identificar essa perfeição da natureza de Deus se não for através da família. Aí ele desfunciona tudo. Olha, mulher, você manda, você vai ser o saco de batata. Você, homem, fica aqui de saco de batata e as crianças crescem tudo bagunçada. Aí bagunça tudo a própria família. Agora as funções da mãe. Embora, algumas mães falem assim, não, Cláudia, mas eu criei meu filho, olha, eu fui pai com mãe. Não, querida, você não foi pai. Não existe pai. Tem gente que põe isso no dia dos pais, parabéns para minha mãe. Você foi uma mãe que proveu. Você nunca vai substituir a figura paterna. Nunca. Sabe por quê? Porque a mulher tem as características do espírito. E nem o espírito substitui o pai, nem o pai substitui o espírito, nem o espírito o filho, nem o filho o pai. Cada um é um. Mas eles trabalham numa equipe. A mãe tem 3 funções. A primeira função é a da nutrição. A nutrição aqui não quer dizer simplesmente aquela que vai nutrir, que vai trazer a comida, que vai alimentar. Mas aquela que vai dar apoio. A mulher, por si só, ela já é mais sensível, ela já é mais intuitiva. Isso não é à toa. Tem a ver com as funções dela. A mãe é aquela que quando você machuca, ela corre. Vocês já viram criança que chega... Aí a mãe fala, vem cá que a mamãe vai dar um beijinho. A criança fica assim, ó. Sarou, não, tô sangrando, mas sarou na cabecinha dele. Por quê? A mãe inoculou isso. Quando ela faz isso, algo é liberado dela. Porque ela tem essa função. O Espírito Santo de Deus faz a mesma coisa conosco. Você pode ter um melhor amigo, mas ele não vai aguentar 25 vezes você falando a mesma crise sua, mas o Espírito aguenta. A mãe aguenta. A mãe aguenta adoecer 20, 30, 40 vezes, ela está lá firme e forte. Com a mesma garra, sem sono, está lá. A mãe é essa figura. Ela transmite isso para a criança. A mãe também tem a função de organização. Enquanto o pai lidera a casa, a mãe edifica o lar. A mulher tem por si só uma característica de administração impecável, irmãos. Se ela soubesse, porque quando a palavra diz, olha, ela edifica o lar, é porque uma mãe, quando ela organiza a casa, quando ela permite que aquele lar seja um lugar de refúgio e não um campo de batalha, quando ela traz a presença de Deus para aquele lugar, quando ela organiza, quando ela deixa tudo limpo, quando ela provê, quando ela põe a comida lá, ela deixa, o marido chega,
é outro ambiente. Os filhos crescem saudáveis. Agora, uma criança que chega da escola, eu dava aula lá na Cachoeira, fiquei uns 2, 3 anos dando aula lá. As crianças pegavam o uniforme deles no varal, para ir de manhã tomar café na escola, porque a mãe não acordava. Pegava o uniforme às vezes molhado. Vocês acham que essa criança vai ser que tipo de adulto? Quando uma mãe organiza o lar, quando a mãe dá um suporte, gente, quando uma mãe ela consegue edificar o lar, essas crianças elas crescem organizadas, inclusive interiormente. E a última característica da mãe é, para mim também a mais importante, são os vínculos. A mãe que te ensina a viver em sociedade, a relacionar-se com pessoas. Se você tem uma mãe saudável, uma mãe que não é rixosa, uma mãe que não é amargurada, que tem amigos, mas aí os amigos brigam, os amigos fazem as coisas, ela dá a segunda chance, ela perdoa, ela continua convivendo. Você vai aprender a se relacionar assim. Porque se uma criança briga na escola e chega para a mãe e fala assim: mãe, o fulano hoje fez isso, isso e isso comigo. E a mãe chega para ele e fala assim: o quê? Você não precisa dele. Não quero mais que você converse com ele. Você vai ficar a partir de hoje só com aquele fulano. Ele não te merece. Quando uma mãe faz isso, ela ensina a criança a ser uma pessoa o quê? Desconfiada, amargurada. Ela vai ter dificuldade quando ela for adulta a ter relacionamentos profundos, a ter amizades, a dar uma segunda chance. Por quê? Porque a gente é imperfeito, gente. Nós somos imperfeitos. Então, quando você ensina para sua criança que ela precisa perdoar, olha, meu filho, ele pisou na bola com você, mas você também não é imperfeito? Você também não faz um monte de coisa que chateia outras pessoas? Vamos dar mais uma chance? Você ensina essa pessoa a crescer em sociedade e tá tudo bem se o outro errar. Se ele pedir perdão, tá tudo bem, vamos continuar, vamos seguir, vamos para frente. Agora, quem tem uma mãe ferida, quem tem uma mãe amargurada, vai ter dificuldade em se relacionar, vai ter dificuldade em ter amizade profunda, tudo dela vai ser superficial e toda vez que ele for aproximando, quando for aprofundando numa amizade, vai ficar desconfiado. Não, vai que me decepciona, vai que. E o casal? O casal também tem uma função. O casal também tem uma função. O filho é mais fácil, né, da gente saber a função de um filho, que é honrar pai e mãe. A Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe, não só para que os seus dias se prolonguem sobre a terra, mas para que tudo te vá bem. Se tiver alguém aqui com desonra pai e mãe, olha, de todos os mandamentos, eu poderia falar para você, a sua vida trava, está travada, porque você tem uma desonra com seu pai e com sua mãe. Vai e conserte. Meu Deus do céu. Vai e peça perdão. Resolva. Não finge demência. Porque se você ficar fingindo que tá tudo bem, já foi, deixa lá, ele pra lá, eu pra cá, a sua vida vai ficar paralisada. Vai ter um monte de coisa que não vai fluir. Porque é um princípio. E o mundo espiritual não é místico, o mundo espiritual é legalista. Tudo é de acordo com o que está escrito aqui. E o casal agora? O casal também tem uma função. O casal não é uma pessoa física, mas ela é uma personalidade jurídica, né? O casamento é uma personalidade jurídica. O casal comunica 3 coisas para os filhos. O casal ele tem que abranger 3 tipos de amores. O amor eros, que é a sexualidade, o amor ágape e o amor filéu. O amor ágape é essa parte de afeto, essa parte de carinho. E o amor filéu, que é o companheirismo. Cada um dessas características comunica algo para os seus filhos, né? Quando você fala da sexualidade, um homem e uma mulher, um casal que preza pela fidelidade conjugal, que não deixa, né, entrar o adultério dentro da casa ou outros tipos de perversões sexuais, você protege espiritualmente seus filhos.
Gente, estou cansada de atender gente. Que você olha, o casal é maravilhoso, mas os filhos têm problema. Aí quando você vai a fundo, você sabe. Gente, tem tanta gente, tanta criança, tanto adolescente que foi abusado exatamente quando o pai estava adulterando. Sabe por quê? É a mesma entidade. As crianças precisam ser cobertas espiritualmente. Enquanto ela não sai debaixo do seu teto, é você o responsável. E olha, sinto lhe dizer que no dia do juízo o Senhor vai pedir contas disso. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Existe herança de pessoa viva? Não. Só tem herança quando a pessoa morre, né? Aí é totalmente seu. A gente tem herança de um pai vivo. Então não é totalmente seu, não. É dele primeiro. Então a gente vai ter que dar conta. A gente vai ter que dar conta. Então, quando o pai, ele se entrega a qualquer tipo de perversão sexual, pornografia, adultério, qualquer tipo, gente, ele está abrindo legalidade não no casamento dele, para os filhos dele. Ele está liberando demônios de homossexualidade, de abuso sexual e de prostituição para perseguir essas crianças. A conta chega. Sabe por quê? Porque não tem vácuo no mundo espiritual. Ou você está obedecendo ou você está desobedecendo. Ou você está pelos princípios de Deus, ou você está fora dos princípios. E Satanás não brinca. Ele está aí para destruir a gente, destruir a família. O segundo amor, que é o amor ágape, gente, é o amor do carinho e do afeto. Esse talvez seja um dos mais difíceis, né? Vou falar dele por último, vou falar do filéu primeiro. O filéu, que é o companheirismo, ele comunica o que para a criança? Ele comunica, quando um casal é companheiro, ele comunica para a criança que vale a pena trabalhar em equipe. Que cada um dentro de casa tem a sua função. E se cada um cumprir a sua função, a gente trabalha e a gente se movimenta igual uma engrenagem e funciona. Funciona quando você é companheiro. Né? Então, o homem, ele tem uma capacidade de liderança, a mulher de administração. Se tem uma boa liderança, mas uma má administração, o que acontece, gente? A pessoa está fadada a ser um sonhador, visionário, que não põe nada em prática. Porque ele tem uma missão, ele está pensando, ele tem aquela liderança, mas ele não consegue administrar aquilo porque a ajudadora dele, a auxiliadora, não dá conta. Mas se tem uma mulher que administra bem e um homem que não sabe ser líder, também não dá certo. Corre o risco, vocês já ouviram falar na escada do sucesso? Corre o risco de você subir aquela escada do sucesso e chega no topo e olha, puxa vida, eu pus a escada na parede errada. Porque não teve liderança. Você trabalhou, você nadou e morreu na praia. Por isso que cada um tem que exercer a sua função. Cada um tem que exercer a sua função. E aí, né, esse companheirismo comunica para os filhos o quê? Comunica que vale a pena trabalhar em equipe. Essa criança, quando ela for adulta, ela não vai ter dificuldade nem de se submeter e nem de liderar. Porque dentro de casa ela viu que funciona. Tanto eu me submetendo a uma liderança quanto eu liderando, funciona. Dá certo. É trabalho em equipe. A gente chega num bom fim. E aí, gente, o que acontece? O amor ágape. Esse amor ágape, gente, deixa eu pegar aqui meu caderninho, porque o amor ágape, como o próprio nome diz, né? Amor é um verbo, não é um adjetivo. E um verbo é ação. Ação. Então, o amor, ele realmente é aquilo que nós fazemos. Não é o que nós falamos, é o que nós fazemos. O amor é o que o amor faz. E aí, o que acontece? Quando você se compromete a amar o outro, independente de sentimento, pasmem vocês, o sentimento renasce. O nosso problema é que a gente espera ter o sentimento para decidir amar. Ah, não está merecendo. Não está merecendo que eu faça isso. E tá tudo errado. Porque Jesus nos amou. E ele foi para a cruz. Mesmo desesperado, ele foi. E aí, gente, eu quero contar para vocês algo
fantástico que eu ouvi de um testemunho, que é tipo uma mini Índia, né, dos países lá do Oriente. O que acontece? Lá os pais ainda escolhem os maridos para as esposas. E aí, né, o pastor foi lá pregar num congresso de mulheres, ele ficou extremamente incomodado porque estava lotado de mulher e todas, nenhuma escolheu seu próprio marido. Todas, quem escolheu o marido foi os pais. E aí acabou o congresso, ministrou e tudo, e chegou para elas e perguntou, olha, eu queria assim saber de vocês, né, como é que é esse negócio que o pai escolhe? Vocês não ficam assim, porque a gente com essa cultura nossa, uau, tem que me apaixonar. E importa que eu goste. Não importa meu pai e minha mãe, importa que eu goste, que eu seja apaixonado. E aí, gente, pasmem vocês. Elas disseram que não, que funcionava muito. Por quê? Porque elas se comprometiam a amar e neste compromisso o amor surgia dentro delas pela pessoa. Nós fazemos tudo errado aqui. Se vocês procurarem no Google, procurem depois, lá quase ninguém se separa. Porque eles cumprem princípio. E aqui, que cada um escolhe o amor da sua vida, só dá ruim. Eles cumprem princípio. Bom, e agora para finalizar, né, que eu já estou no horário, agora que eu falei para vocês de todas as funções de cada um e tudo direitinho, eu quero colocar para vocês uma situação, porque para a gente falar de uma família disfuncional, fora essas disfunções que eu expliquei para vocês aqui, nós precisamos falar não apenas de atitudes, porque a família é que imprime em nós os nossos valores e crenças que vão determinar os nossos comportamentos, não é isso? Vocês não chegam numa fase adulta, você fala assim, puxa vida, eu tô fazendo igualzinho que minha mãe fazia, aquilo que eu reclamava da minha mãe, eu tô fazendo igual. Aquilo que eu reclamava do meu pai, falava, não vou ser igual, eu tô sendo igual. Por quê, gente? Porque imprime em nós. Imprime. E aí determina os nossos comportamentos. E os nossos comportamentos é que vão determinar como nós vamos construir a nossa família. Se saudável ou se adoecida. Por isso que é muito importante a gente conseguir se enxergar. A gente conseguir ver onde eu tenho problema. Peraí, Deus, tem um ponto de dor aqui. Para todo ponto de dor na nossa história, Deus tem um ponto de cura. Ele não deseja que você transmita para o outro aquilo que você nem sabe o que é. Como é que você vai transmitir para alguém um carinho, um afeto que você nem sabe? O Senhor precisa te curar antes. Porque senão vira religiosidade. E a vida com Deus não é de religião. A vida com Deus é verdade. Espírito e verdade. Tem muita gente que adora a Deus só em espírito. Sabe tudo da Bíblia, não, porque a palavra de Deus fala isso, mas em verdade não é. Não adora Deus em verdade. Acha que tem que ser perfeito. Acha que tem que ser uma pessoa legalista. E aí, eu queria muito falar com vocês, talvez não tenha anexo uma coisa com a outra, mas foi o que o Senhor falou comigo que era para eu falar, sobre as palavras, gente, sobre o poder das palavras. Porque, gente, olha só, nós como pai e mãe, nós temos uma autoridade vinda dos céus, então Deus, pai e mãe, e depois um líder. Vou levar meu filho para o pastor Du orar. Bênção, mas você tem mais autoridade que o pastor Du na vida do seu filho. Entenda de uma vez por todas isso. E essa mesma autoridade você pode usar para bênção ou para maldição. Eu estava vendo o Dr. Augusto Cury falando algo muito interessante. Ele diz que cada vez que é liberado uma palavra pesada na nossa vida, uma palavra forte na nossa vida, vinda de um pai e de uma mãe, ela tem duplo P. É um peso dobrado. E nada do que é lançado na nossa memória pode ser apagado. Nada, gente. Tudo que está na sua memória não pode ser apagado, mas ela pode ser reeditada por Deus. Então, nós precisamos entender e tomar cuidado, né, com os nossos filhos, aquilo que a gente libera, aquilo que a gente está falando dentro de casa. E aí eu quero falar para vocês uma coisa muito interessante, porque o que acontece? Né, como eu disse para vocês, uma palavra ruim lançada, aquilo vai na memória da criança e aquilo fica gravado ali.
E na psicologia eles chamam isso de janela killer. Você só consegue pular uma janela killer durante toda a sua vida se você abrir outras janelas lights. Uma rota de fuga, de reedição. Isso é muito difícil a gente fazer sozinho, mas com Deus isso é possível. E aí, eu vi ele falando uma coisa muito interessante, porque ele tinha um canarinho quando ele tinha uns 5 anos. Você já viu isso, pastor? Você não lembra dessa história dele? Ele tinha um canarinho quando ele tinha 5 anos. E aí, quando ele chegou em casa, a mãe falou assim, seu canário morreu. E morreu de fome, por sua causa. Além dele ter que lidar com o luto de um bichinho aos 5 anos, agora ele estava com uma culpa sobre os ombros da morte do bichinho. E aquilo trouxe uma coisa tão forte para ele que ele ficou uma pessoa super sensível, hipersensível. Exatamente por aquilo. E agora eu vou contar para vocês um testemunho lá da minha casa, para vocês também lembrarem. Esses dias atrás a gente estava fazendo um devocional lá em casa, né? A gente junta lá eu, Cristiano, Valentino e Lorenzo, a gente faz um devocional com eles. E aí, na passagem do devocional, falava da expressão ressentimento. E o Lorenzo perguntou, mãe, o que é ressentimento? Eu falei, Lorenzo, ressentimento é quando você tem uma sensação ruim e você, mesmo que a pessoa te libere perdão, peça perdão para você, você fica ressentindo aquilo. Mesmo tentando, se esforçando, você ressente. E aí depois no final a gente fez uma aplicação. Falei, agora cada um vai falar aí alguma coisa se você já teve um ressentimento na sua vida. E o Lorenzo logo prontamente levantou a mão. Falou, eu tenho. Falei, já aconteceu isso com você, Lorenzo? Tem 7 anos, né, gente? Falou, já. Ele falou, uma vez eu ouvi o papai, gente, pedi permissão pro Cristiano, tá, pra falar isso. Uma vez eu ouvi o papai falando pra Valen assim, o Lorenzo faz tudo errado. Gente, ele começou a chorar. O Cristiano foi lá e pediu perdão para ele. Ele falou, mãe, mesmo o papai tendo pedido perdão para mim, eu não conseguia esquecer o que ele falou. E aí, naquele momento de devocional, o Cristiano falou assim, meu filho, eu vou reafirmar o meu pedido de perdão e agora eu vou orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu retiro agora do mundo espiritual toda palavra de maldição lançada na vida do meu filho. Eu te peço perdão pelo que eu falei, eu te peço perdão pelo que eu fiz, eu quero declarar que o Lorenzo é uma bênção, ele faz tudo certo. E aí ele foi declarando aquelas coisas e o Lorenzo até ficou meio emocionado. Então assim, gente, por quê? Ele só tem 7 anos, mas ele ressentiu. Imagina o que Satanás faz com uma frase dessa na adolescência. O seu próprio pai disse que você faz tudo errado. E na fase adulta, quando escuta da mulher, não acredito que você não fez certo. Tá vendo? O seu pai já dizia desde sempre, você faz tudo errado. E é isso, gente. Amém? Então essa palavra que eu queria deixar para vocês, tá bom? Glória a Deus, obrigada por vocês terem me ouvido.